Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre fazemos, rogamos o amparo dos amigos espirituais para que eles continuem nos amparando nestes momentos de grandes desafios. E reforço o convite, vamos nos permitir, nestes pequenos minutos, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje, quero falar com vocês sobre a parábola do semeador, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. A segunda parte deste capítulo 13 do Evangelho de Mateus é caracterizada pelo ensino de parábolas, que abrange a análise geral de duas ideias. Primeiro, o significado do estudo do ensino por parábolas. E segundo, a parábola do semeador, cujo registro do evangelista Mateus é o que se segue. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Na parábola do semeador, ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear uma parte da semente, caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se. Por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. E qual é a explicação desta parábola do semeador? Jesus explica: Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Jesus destaca que para compreender as verdades espirituais que são impulsionadoras da evolução, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isto é, precisamos primeiramente nos libertarmos do jugo dos interesses materiais que abafam os nossos sentidos e a nossa capacidade de perceber além, muito além da vida material, transformando-nos em cegos e surdos quanto ao progresso espiritual, como assinala esses versículos. Mas felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. É certo, caros irmãos, que o Evangelho representa uma verdade libertadora
que será acolhido um dia por todos os espíritos, pois se trata de um imperativo da lei do progresso. Mas vamos lembrar que esta primeira parábola, a do semeador ensinada por Jesus, ele também vai além, ele nos ensina como interpretar esta primeira parábola, assim como as outras. Nós encontramos nesta parábola, por exemplo, muitos símbolos que devem ser analisados no verdadeiro sentido. O semeador, a semente, os diferentes tipos de solo onde a semente foi semeada. E os símbolos indicados nas parábolas de Jesus são, na verdade, códigos retirados da simples leitura dos elementos da natureza, os quais devem ser decodificados sabiamente, pois, como afirma Emmanuel, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. E Jesus não se limita apenas a transmitir a orientação divina, mas explica como devemos compreender esses elementos simbólicos por ele selecionados. Vamos ver então. Por exemplo, o semeador. Inegavelmente, Jesus é o grande semeador. O divino semeador previsto pelos profetas lá no Velho Testamento. O guia e modelo da humanidade terrestre. Em menor escala, guardando as devidas proporções, nós, os aprendizes do Evangelho, podemos também nos transformar em semeadores nessa lavoura divina, desde que tenhamos o devido cuidado para semear apenas a semente do Evangelho. A semente simboliza a palavra de Deus, a lei do amor, que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus, podemos afirmar, é esta semente. E é uma só, que quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condição de recebê-la. A semente é, pois, a palavra de Deus, admiravelmente transmitida pelo Messias da humanidade em seu Evangelho. E os discípulos sinceros do Evangelho, a despeito das suas imperfeições, compreendem a importância da difusão dessa palavra divina, que se reporta ao advento do reino de Deus, uma era de paz e alegrias que, cedo ou tarde, nós vamos alcançar no nosso planeta Terra. E estes discípulos trabalham espontaneamente na seara do Cristo, na condição de semeadores da vida, ou seja, são os que semeiam a boa semente. E os diferentes solos da semeadura? O que eles representam? Jesus explica claramente que cada solo citado na parábola do semeador são os diferentes níveis evolutivos, moral e intelectual do ser humano. Nem sempre, porém, se percebe essa ideia de imediato. O mestre Allan Kardec faz uma correlação dos diferentes solos onde a semente foi semeada com as categorias de espíritas, como nós. A parábola do semeador, diz-nos ele, exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta? A maneira da semente caída sob pedregulhos, que não produz nenhum fruto. Ela encontra uma explicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só vêem fatos curiosos? Dos que não buscam, senão, o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem
a imaginação e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? E diz-nos Kardec, enfim, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Irmãos, é muito importante que cada um de nós faça uma autoavaliação, se certificando que tipo de solo nós representamos. O resultado dessa avaliação nos situará melhor na jornada de vida, tendo em vista a última recomendação de Jesus após ter transmitido a parábola do semeador. Quem tem ouvidos, ouça. E em síntese, o solo da semente semeada na beira da estrada é aquele que sempre utiliza os ensinamentos do Evangelho de forma indiferente ou distraída, citando frases e expressões de efeito, mas sem maiores compromissos. Talvez até tenham sido motivados por alguma curiosidade inicial, mas que logo passa. O solo da semente semeada nos pedregulhos é aquela que reflete entusiasmo para com a mensagem espiritual do Evangelho, mas que dela se afasta perante o surgimento de obstáculos e dificuldades da caminhada evolutiva que fazem parte. O solo da semente que caiu no espinheiro indica aquele indivíduo que acredita na verdade espiritual das orientações de Jesus, a ponto de se autodenominar religioso, mas que relega a planos secundários a sua prática, pois os interesses do mundo falam muito mais alto, ainda que exista no íntimo a compreensão da mensagem do Mestre. Os diferentes solos férteis representam as pessoas que não só compreendem a mensagem do Evangelho, mas possuem perseverança para vencer os obstáculos que surgem na vida, inclusive os decorrentes das próprias limitações, produzindo mais ou menos frutos, de acordo com a dedicação à causa do Evangelho. Bom, meus caros amigos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou dessa mensagem e se você acredita que ela fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a mais pessoas. Compartilhe essa mensagem de estudo evangélico. Um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.